Boa tarde, eu sou o professor Evander Rutieri, sou professor dos cursos de História e Licenciatura, História América Latina aqui na UNILA, e estou hoje conversando com o professor Mamadou Alfa Diallo, que é professor no curso de Relações Internacionais e Integração. Professor Mamadou, queria agradecer imensamente pela sua presença. A gente está, né, realizando nesse momento a terceira semana de África e suas diásporas, e queria começar a te perguntar um pouco sobre o evento, né, sobre o histórico do evento, se você poderia falar um pouco sobre o significado da Semana da África para a comunidade unileira e também o tema principal do evento, né, revoluções, resistências e utopias no continente africano na diáspora, né? Qual que é a importância da gente pensar nesses temas hoje? Obrigado, professor Evander. Bom, a terceira Semana da África, primeiro, o significado da Semana da África é marcar um pouco o processo da construção tanto da autonomia, da independência do continente africano, mas principalmente simboliza a formação da Organização da Unidade Africana. Quando se buscava a independência africana na década de 40, toda a luta panafricanista, o panafricanismo, só para explicar, que nasce nas Américas, se desenvolve na Europa e chega no continente africano pós Segunda Guerra Mundial. Então, com os processos de independência. Em 1963, 32 chefes de estados, já independentes do continente africano, se reúnem em Addis Abeba para criar a Organização da Unidade Africana. Então, este dia, a comemoração é referente a esta data. Então, é como se marcasse em conjunto a independência africana. Então, isso é bastante. O panafricanismo, todo o processo de busca da integração africana, da autonomia, da independência, surge desse evento. Então, a outra pergunta em relação ao tema. Então, quando a gente fala de revolução, resistência e utopias, a gente está pensando tanto no processo histórico que os povos da África e da diáspora vivenciaram, melhor dizer, desde o início. Por exemplo, quando a gente pensa os processos de independência são baseados em resistência e revoluções. Só que a independência é um elemento do processo histórico de resistência. Quando a gente fala da África, dos africanos e dos afrodescendentes, a resistência ela foi sempre. Há quem acha que a resistência ela começa no processo de independência, mas não. O processo escravocrata ele vai enfrentar uma resistência permanente. A colonização enfrenta uma resistência permanente. Então, os africanos e depois os afrodescendentes, a luta ela é permanente, ela é historicamente permanente. Certamente, dentro disso é a resistência. A resistência é resistir à invasão, resistir a uma busca permanente do colonizador ou daqueles que dominaram ou que dominam ainda o mundo, de buscar fazer valer suas leis, suas normas, ou seja, fazer seu desumanismo prevalecer no sistema internacional. Então, o africano e o afrodescendente luta pelo humanismo permanentemente. Então, essa é a luta. Certamente, utopias tem algumas coisas, eu pensaria efetivamente em elementos que os próprios africanos, às vezes, o sonho que nós temos, às vezes, parecem a utopia. Não sei se realizam, mas isso permite a vivência. Por exemplo, quando se fala hoje da União Africana, de uma unidade, lá na década de 60, o Nkrumah, no primeiro discurso de independência, ele vai dizer a África must be united. Então, vai apelar que a África tem que se unir, aquela união. Então, essa união política, econômica, social, pensar no Estado Federado Africano, certamente é sonhar muito. Sim. Eu acredito que não haverá uma fundição dos Estados nacionais, mas há uma possibilidade de uma integração social, cultural, política, econômica, que possa permitir à sociedade africana e à sua diáspora, lembrando que a diáspora é a sexta região da União Africana,
toda vez que a gente fala da integração africana, tem que pensar na diáspora como uma região que se integra dentro dessa estrutura pensada. Então, é nesse sentido que eu acho que há certa utopia também. Então, é pensar nisso a partir do refletir e aprofundar um pouco, chamar a atenção dos alunos, mas também da sociedade pós-educação sobre isso. É interessante que o tema das resistências é um tema que foi muito caro para uma certa historiografia africana e africanista. Lá nos anos 60, nos anos 70, tem voltado a ser um foco de pesquisa histórica mais recente, né? Principalmente pensando num conceito amplo de resistência que envolve a luta armada, mas envolve outras formas de resistências ou de micro-resistências, o papel de práticas culturais como um caminho para resistir ao colonizador, à exploração colonial, à violência colonial, isso tanto no continente africano quanto em contextos afrodiaspóricos. E nesse sentido, queria também te perguntar, né, se você poderia falar um pouco sobre a importância de ensinar e pesquisar Áfricas aqui na América Latina. Muito bem. Ensinar e pesquisar a África na América Latina tem o primeiro elemento é que não podemos entender a América Latina sem entender a África. Isso é fato. Com a lei de ensino de história da África, pareceu que vamos ensinar a África. A ideia não é conhecer somente a África. Para você entender o processo histórico de formação do Estado latino-americano, você tem que entender a África. Porque é a África que é a base social, cultural e até econômica desses estados. Quando a gente fala da economia na América Latina, isso desde o Império, é uma economia com base na mão de obra africana. E diga-se de passagem, quando se fala da escravidão, há uma tendência a pensar, há uma falsa narrativa de que todos os africanos que vieram para as Américas são escravos. Não. Então, quem vai construir essas Américas são os africanos. Então, a mão de obra qualificada, ela vem do continente africano. As técnicas de cultura, as técnicas de construção, as técnicas da engenharia civil, várias formas, várias práticas, inclusive a própria cultura, a culinária. Sim. O café, que a gente gosta tanto. As religiosidades de matrizes africanas. E quando se fala de religiões também, eu gosto de parar um pouco, porque quando se fala de religião afro-brasileira, de religião de matriz africana, se esquece às vezes que o cristianismo e o islamismo não deixam de ser religiões africanas, são religiões africanas. Então, toda essa gama de coisas constituem a base da estrutura social, política e econômica do Estado na América Latina. Então, quando a gente estuda e pesquisa a África, a gente vai entender a América Latina. Sim. A gente vai entender a nossa sociedade, principalmente na UNILA, quando a gente prega uma integração a partir da América Latina, um pensamento científico que tem ponto de partida as realidades latino-americanas, acho que a África é um caminho incontornável. Então, por isso que quanto maior essas pesquisas, eu acho que é melhor a gente vai entender, porque a história da África e a América Latina são histórias conectas, tanto pela colonização, mas antes da colonização. A gente se a gente pegar a ponte do Atlântico, ela vai nos mostrar. Sim. Tem outro elemento que é muito pouco lembrado nessa história e que, quando se fala da cultura, nós somos descendentes de europeus. Tudo bem, mas os europeus, quando eles vêm para cá, grande parte da bagagem cultural, até das práticas políticas e econômicas, é uma herança africana, porque quando se fala da invasão ou da colonização da Península Ibérica pelos árabo-muçulmanos, quem são esses árabo-muçulmanos? Grandes, principalmente soldados que vão conquistar a Península Ibérica são africanos. Então você tem N coisas que a gente consegue extrair de uma pesquisa. Por exemplo, quando a gente fala de escravidão, se esquece que a escravidão ela não foi somente atlântica. Nós tivemos a escravidão
árabo-islâmica, Sim. mas também tivemos a escravidão do Mediterrâneo. Essa escravidão, principalmente, que tinha como alvo os brancos. Eram os brancos, os espanhóis, os italianos, os ingleses, os franceses que eram escravizados. No século XIX ainda, a França pagava resgate para seus escravizados. Então, tem N coisa que a gente pode estudar, estudar para entender a América Latina, estudando o próprio continente africano. Então, o contrário, ele é válido também, eu acho. Por exemplo, eu, na minha tese de doutorado, eu busquei um pouco relacionar, pensar o que a América Latina tem contribuído, o contribui para a África. Quando você visita a teoria cepalina, todos aqueles movimentos da década de 60 que vão acontecer na América Latina, isso vai ser uma inspiração muito fértil para os intelectuais africanos. Quando a gente fala de Sheikh Anta Diop, de próprio Kwame Nkrumah e outros, certamente há uma referência. Cuba vai ser muito importante para o continente africano. Sim. Durante muito tempo. Angola. Nos processos de independência. Processos de independência, mas os processos de construção do Estado. O sistema de saúde nos países africanos é um sistema cubano, em alguns países. Então, a gente tem esses elementos. Teoricamente, a América Latina vai contribuir muito para pensar a própria integração latino-africana. Sim. Você mencionou uma questão, um ponto que eu acho que é bastante significativo, que é a Lei 10.639, né, que implementa a obrigatoriedade do ensino de História da África nas escolas no Brasil. Né? E é uma lei que completa 20 anos, né, agora em 2023. Como é que você observa o campo dos estudos africanos nos últimos anos aqui no Brasil, na América Latina? Eu acho que teve um avanço significativo. Apesar de que a gente tem ainda bastante problema, tivemos várias produções, a literatura sobre a África se expandiu na América Latina de uma forma muito grande, no Brasil principalmente. Isso é muito positivo. As temáticas de África passaram a ser temas de pesquisa para alunos de graduação, de mestrado e doutorado. A gente tem em vários eventos científicos, nas diversas áreas, hoje a gente tem espaço para discutir temáticas relacionadas à África. Isso é importante, mas mais que isso, me parece que isso teve um impulso, motivou isso combinado, aquela lei de ensino de história da África, combinado com as leis de cota, as leis que permitiram o acesso à universidade, fez com que o afrodescendente se sentisse à vontade, tivesse um espaço, um campo de estudo. Então, isso me parece muito positivo. Tem algumas melhorias que precisam ser feitas no ensino de história da África no Brasil. Eu considero ainda que não dá para somente colocar uma lei, depois de 20 anos, tem que repensar na formação dos formadores, na formação dos professores, porque para eu ensinar eu tenho que conhecer. E professores e professoras que lutam diariamente para sobreviver dentro das escolas, você não dar uma formação adequada para elas tratarem as temáticas, isso é problemático, porque a gente acaba vendo, em grande medida, o pouco que eu circulo nas escolas primárias, públicas, você vai se dar conta, parece que a história da África é resumida à história da escravidão. A história da África é mais que isso. Sim. Então, quando eu penso em ensinar a África no Brasil, é para resgatar a autoestima do afrodescendente. Sim. Se eu ensinar a história da escravidão, me limitar ali, ao contrário, estou reforçando os estigmas que foram criados. Inclusive, isso você vai reforçar. Agora, se você mostrar para o afrodescendente, estudando a história da África, mostrar que o Museu Nacional do Rio de Janeiro, que pegou fogo durante a pandemia, se eu não me engano, que a principal estátua que estava na porta, isso é uma obra africana, que o próprio museu quem construiu foram os africanos. Então, você mostra pontes e viadutos, palácios que nós temos no Brasil
e nas grande maioria das cidades brasileiras, isso é graças à engenharia africana. Então, você tem uma contribuição em várias áreas, várias dimensões. Se você trazer isso para as crianças, você está mostrando para elas que os antepassados delas também não foram somente acorrentados e acorrentadas. E mais que isso, trabalhar uma ideia de desconstrução do que escravo é sinônimo de negro. Isso é uma falácia, isso faz parte da história única contada a partir da colonização, a partir do século XV. Sim. Bom, professor, uma outra questão também que você mencionou anteriormente, né, é a questão do Dia Internacional da África, o 25 de maio, né, que integra inclusive a programação da Semana de África. Você poderia comentar um pouquinho mais sobre as origens dessa data e o significado político dela para Áfricas e diásporas? Como eu falei na introdução, a 25 de maio é a data da criação da Organização da Unidade Africana em 1963 em Addis Abeba. Isso simboliza o grito conjunto de liberdades e de independência dos países africanos. Na época, a gente tinha 32 nações independentes e várias outras estavam em luta ainda. Sim. Mas com a formação da Organização da Unidade Africana, a partir dali, a África se construiu como um bloco com um dos objetivos da formação da própria Organização da Unidade Africana era lutar contra todo tipo de colonialismo no continente africano até o fim. Então, naquele evento, naquele momento, Addis Abeba continua sendo a capital da União Africana. Isso é muito simbólico, certamente perguntar por que Addis Abeba. Lembrando que a Etiópia é um dos únicos países, o único país africano que não foi colonizado. E a Etiópia tem um símbolo muito grande. O próprio movimento pan-africano. Então, por ser uma nação que não foi colonizada, que tem toda a sua história, inclusive uma das primeiras nações cristãs, quando se fala muito do cristianismo, parece que são os colonizadores que levaram o cristianismo no continente africano a partir do século XV, só que o Estado da Etiópia, as igrejas mais antigas do mundo estão ainda na Etiópia, hoje, na atualidade. Então, isso é simbólico, isso faz com que é o símbolo da liberdade e da independência. Então, 25 de maio é comemoração dessa data, dessa formação da Organização da Unidade Africana, que obviamente vai ter seus avanços, mas teve vários problemas. Entre os problemas, o fato de nascer durante a própria Guerra Fria. Então, a Organização da Unidade Africana não vai conseguir impedir a instabilidade política dentro do continente americano. Por isso, a partir da década de 90, você tem, 99 principalmente, você tem uma mudança e que vai trazer o tema que é o tema da nossa... Então, a partir de 2000, você tem uma mudança estrutural na Organização da Unidade Africana e traz novos parâmetros, novos pilares da integração africana e consegue resolver grande parte dos conflitos da década de 90 e projetar o continente africano em um patamar de desenvolvimento. As próximas, entre 2000, na primeira década do século XXI, 2001 e 2010, a África foi um dos continentes que mais cresceu no mundo, economicamente. Você tem vários avanços que são frutos desse próprio processo do renascimento africano, que combina dois elementos estruturais que a gente chama nas relações internacionais, que é, de um lado, a reforma da Organização da Unidade Africana, do outro, a criação do NEPAD, que é novas parcerias para o desenvolvimento, que vai ser muito relevante. Há muitas literaturas sobre isso e muitas críticas, mas às vezes as críticas desconhecem o intuito do próprio NEPAD. O NEPAD é uma novas parcerias para o desenvolvimento da África. Isso significa, de uma certa forma, se abrir o continente africano, se abrir a outras regiões do mundo, além daquelas que colonizaram. Porque a estrutura neocolonial persiste. Então, a partir de 2000, eles acham nessa estrutura como fazer vir investimento a partir do Brasil, da Índia, da China, da Indonésia, sem
romper as antigas relações. Então, esse UNEPAD é atrair investimento estrangeiro direto. Então, a crítica, a maioria, mas são capitalistas, são liberais. Obviamente, os pensadores do Nepal, todos eles são liberais. Sim. Todos eles são liberais. Eduardo, Tabondeki, Bouteflika e Obasanjo. Então, todos eles são defensores do keynesianismo fordista, certamente do desenvolvimentismo econômico. Então, crítica podem vir, mas eu acho que foi muito positivo para o continente africano. Obviamente, isso teve uma ruptura a partir do momento que o Ocidente assassina Gaddafi em 2011. Bom, para finalizar, queria conversar com você um pouco sobre o África em Debates, né? Esse projeto de extensão que você está começando agora. E queria te ouvir falando um pouco mais sobre o objetivo do projeto e futuras ações que estão sendo pensadas. Tá. África em Debate é uma ação de extensão que eu pensei, porque a gente tem, às vezes, uma visão fragmentada do conhecimento. A gente faz esse ano, essa Semana da África, a gente fez propositadamente começar a Semana da África no dia da independência do Haiti. Porque o problema do Haiti, o problema do racismo, racismo na América Latina, as questões sobre a África, são todos problemas da mesma origem. Então, você estabelecer na UNILA, que eu gosto de repetir em todas as oportunidades que eu tenho, a UNILA, que é uma fronteira reparadora, segundo a professora Olga Saavedra, da Universidade de Rosário, a gente pensar uma ação permanente na UNILA que pense as Áfricas, isso me parece muito positivo. Então, no segundo semestre que a gente vai tentar é marcar as datas de independência de alguns países e refletir sobre algumas lideranças africanas. Por exemplo, se a gente pegar a independência de Guiné-Bissau, Amílcar Cabral, uma figura emblemática, desconhecida, não somente uma figura política, mas um intelectual ímpar. Hoje, eu sempre falo, a gente estuda pouco Amílcar Cabral. A gente vai ter lá o Sékou Touré, em outubro. Nós temos a independência guiné-conakry, o único país da língua francesa, da colônia francesa, que vai dizer não a De Gaulle, não à França. Então, e tem uma produção gigantesca de literatura também para estudar. E depois, se a gente pensar, todos os meses tem um evento importante, tem uma figura importante do continente africano, por que não refletir sobre o legado desses caras para a ciência, para a política? E para finalizar, em novembro a gente tem a Semana da Consciência Negra. Então, como que você entende a Semana da Consciência Negra se você não entende esses processos anteriores? Os processos tanto do Renascimento africano, processo sobre o continente africano. Então, são elementos integrados. A ideia é que a gente pense não somente de uma forma interdisciplinar essas questões e criar um debate permanente na UNILA para possibilitar aos nossos alunos terem uma visão, uma ideia, por que não desenvolver trabalhos científicos sobre essas questões. Então, quanto mais debate aberto, tanto ao público quanto à sociedade em comum, a sociedade foz-do-Açense ou da Tríplice Fronteira, a gente possibilita maior debate quanto a essas questões. Isso é fundamental para a gente efetivar essas políticas que estão sendo normatizadas. Eu acho que também pensar isso nesse ano é simbólico também, porque há uma esperança que essas políticas sociais sobre essas questões que foram abordadas nessa entrevista sejam reforçadas também. Então, pensar isso e permitir abrir essa oportunidade para o público unileiro e público da Tríplice Fronteira. Acho que é importante construir esses espaços não só de produção de conhecimento sobre a África, mas também de divulgação e difusão de conhecimento sobre a África. Sim, na UNILA a gente fala muito da interdisciplinaridade. Então, essa ação que, como você vê, ela é cadastrada para que todos os professores envolvidos, tanto do ILAESP quanto do
do ILAJ possam executar ações, ou colocar ações, executá-las e avançar. No momento que a gente pensa a curricularização da extensão, eu acho que isso é fundamental. A gente pensar, a partir das nossas disciplinas, ampliar isso para a ação de extensão. Maravilha, muito obrigado, professor. Ótimo conversar contigo. Obrigado.